da família, desse ministério? A setinha para baixo. Ok. Primeira pergunta. O que é família? Eu quero interagir com vocês. Alguém, algum de vocês aí poderia dar então assim uma ideia? Qual é a sua concepção de família? Para você, o que é família? Bora lá, quem quer contribuir? O que é família? Pai, A base de mãe, tudo. filho. A base de tudo, pai, mãe e filho. Muito boa definição. Mais alguém? Já respondeu ali, né? Família é a base de tudo. Pode passar, Brena. Vamos ver então a definição aqui. Então, o que é família? Chama-se ou designa-se por família um conjunto de pessoas que possui grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa, formando um lar. Uma família tradicional, ela é normalmente formada pelo pai e mãe, unidos por matrimônio ou união de fato, e por um ou mais filhos, compondo uma família nuclear ou elementar, né? Então, aqui está dizendo uma família tradicional, porque agora a gente sabe que com as evoluções aí, né, do século XXI, existem famílias também, né, criadas não entre um homem e uma mulher, mas entre sexos iguais, né? Então essa não é a nossa discussão aqui. Nós vamos focar nesse ponto aqui, a família tradicional, tá? Que é a nossa discussão hoje. Pode passar, né? Bom, origem da família. Então, quando começou? De onde surgiu a família? Então nós vamos lá na Bíblia, né? A base da família está lá na Bíblia. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falei uma ajudadora, idônea para ele. Então Deus formou o homem, né? Mas o homem estava sozinho. O homem em si não formava uma família. Então Deus disse que iria fazer para ele uma mulher, para que fosse sua auxiliadora, sua companheira, né? Pode passar. Então o que foi que Deus fez? Fez o homem cair em um profundo sono, e quando ele se adormeceu, tomou uma de suas costelas, né? E cerrou, e o lugar colocou carne, e dessa costela o Senhor transformou uma linda mulher, né? Formou uma mulher e trouxe a Adão. Então aí está o relato, então como Deus, quem foi o criador da família? Ou quem é o criador da família? Então a família, antes de tudo, ela nasceu no coração de Deus, tá? Um ser criador de todas as coisas. Então ele vai lá, ele cria o homem, depois então do homem ele forma a mulher, tá? Então percebe que aqui tem um detalhe interessante, que Deus tirou a costela está no meio. Isso significa que não é para a mulher ser menor e nem maior, ela é igual, tá? Companheira do homem. Então dentro dessa família, Deus não colocou aí uma certa igualdade. Prossiga, velho. Bom, então Adão, depois de receber a linda mulher, ele disse: esta agora é osso dos meus ossos, carne de minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á ou anunciar a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, no plano de Deus, o homem deixaria, então, deixa a família, o pai e mãe vai se unir a uma companheira. E os dois agora ali, eles tornam-se uma só carne. Então, os pensamentos têm que ser conjuntos, né? Tem que ter pensamentos ligados, né? Agora já não mais a família, o pai e mãe, mas ele formou uma nova família, homem e mulher. Prossiga. Bom, depois de ter formado, Deus foi lá e deu a bênção, né? Deus fez o primeiro casamento, né? Quem fez o primeiro casamento foi Deus. E depois de ter formado, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, depois que Deus formou o casal, Deus fez o casamento, Deus abençoou essa união,
E Deus disse assim: agora vocês vão frutificar, vocês vão multiplicar. Agora não é mais preciso multiplicar tanto hoje, porque já tem muita gente, né? Então isso foi lá no começo, né? Porque só tinha esse casal. Então Deus falou: agora vocês têm a missão de povoar a terra. E aí os nossos primeiros pais, né, tiveram esse privilégio. Além disso, ele tinha domínio sobre toda a criação. Então Deus deu um presente. Deus formou aquele lindo casal e colocou em um lindo jardim, né, um paraíso, onde eles poderiam viver felizes para sempre. Mas a história a gente já sabe o que aconteceu depois, né? E por isso nós passamos por esses percalços hoje. Pode avançar, William. Bom, herança do Senhor, né? Então, na família vem o quê? Os filhos. E diz então a Bíblia também que os filhos são a herança do Senhor e fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são filhos da mocidade. Todo casal, ou pelo menos a maioria, quer ter filhos, né? E os filhos, eles são a herança do Senhor. Em outras palavras, os filhos não pertencem aos pais, mas pertencem a Deus. Entende isso? Então os pais, eles têm a missão de educar, de ensinar esses filhos o caminho em que ele deve andar, de cuidar deles. Porque um dia Deus haverá de pedir conta de cada filho, cada pai e cada mãe. Cadê os filhos que eu te dei? Que vocês fizeram com eles, como vocês educaram eles, tá? Como vocês encaminharam eles na vida. Pode passar, né? Bom, aí então vem também o dever dos filhos. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá, né? Esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa para os filhos. Os filhos que honram os pais, eles têm uma promessa de viver muitos dias. Por outro lado, a gente vê que aqueles que não honram os pais têm vida curta, né? Não se dá muito bem na vida. Porque honrar os pais é, antes de tudo, um dever de todo filho, uma obrigação de todo filho. Assim como Deus disse que os pais ele têm a obrigação de cuidar dos seus filhos, os filhos, por outro lado, têm também a obrigação de honrar os pais. Então, esses são algumas leis dentro da família que precisam ser observadas, né? Um pai que não cuida do filho, que não dá devida atenção, ele não tem moral para poder cobrar depois do seu filho, né? Um pai e uma mãe que não exerce esse papel, ele não pode querer cobrar depois que o filho seja aquilo que ele esperou ou que ele sonhou que seja. Por outro lado, um filho que não honra o pai e a mãe também não pode querer tudo que ele sonha de um pai, né? E de uma mãe. Bom, vossos filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honrar teu pai e a tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Então aqui fica uma mensagem para os filhos. Você quer ser abençoado? Você quer ter sucesso na sua vida? Honre teu pai e tua mãe, tá? Porque esses são os maiores tesouros que a gente tem aqui. Enquanto os filhos são o maior tesouro para os pais são os maiores tesouros para os filhos. Pode avançar. Dever dos pais. Esta palavra que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Esse aqui é um detalhe muito importante. Quantas vezes, agora eu gostaria de fazer uma pergunta para os pais que estão aqui, né? Mães, quantas vezes você já chamou seu filho, sentou com ele para conversar, ter um diálogo com ele? Falar para ele o que é certo, o que é errado, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. Quanto tempo você gasta conversando e instruindo seu filho? Talvez a sociedade hoje esteja num estado que se encontra, porque muitos pais têm sido omissos em fazer esse papel. Não tem conversado, dialogado com os filhos. Então aqui fica um recado, pais e mães. Não tenham vergonha de conversar com seus filhos. Os maiores amigos de seus filhos são vocês. Pode falar. E uma das causas hoje que está interferindo muito na família é devido ao quê? A ausência do pai, como o professor acabou de falar, e da mãe. Agora, por que isso? Sabemos que, pode falar então, né? A mulher hoje ocupou um espaço
na sociedade de trabalho. E uma parte é bom financeiramente, porque está ajudando o seu esposo. Mas em outra parte, já não é bom, porque os filhos ficam sendo, a maior parte, sozinhos, sem a presença da mãe. E aí acaba o quê? Outra pessoa tomando conta, às vezes não tem os mesmos princípios, os mesmos valores daquela família, e aí acaba muitos filhos fazendo coisas que não devem. Então, o bom é que o dinheiro, claro, ninguém vai sobreviver, não vai sobreviver sem o dinheiro, mas que pense e que nós possamos refletir. Eu como mãe, aqui tem várias mães, tem vários pais também, que não deixem seus filhos, de maneira alguma, totalmente assim, que possam passar a maior parte com seus filhos, conversando, como a professora acabou de falar, ajudando, orientando, tendo aquela orientação, que nós sabemos, eu posso falar que há muitos anos que eu moro, quantas famílias que têm 10 filhos, que não para a honra nem a glória daquele pai, daquela mãe, mas que nós podemos vermos um exemplo para a sociedade, e podemos observarmos aquela família que a mãe é ausente, porque a mãe é que tem que estar tomando conta, é que tem que estar orientando. O pai, desde lá do Jardim do Éden, como o nosso professor que acabou de falar, desde lá do Jardim do Éden, é que tem que trabalhar, é que tem que dar o sustento, é que tem que pegar no pesado. A mãe, a tarefa da mãe é educar os seus filhos. Porque quando a mãe educa, que estuda, que ajuda, com certeza, no futuro, aquela criança vai se tornar um jovem, vai se tornar um adulto, sendo uma pessoa de grande influência para a nossa sociedade brasileira, não somente brasileira, como internacional. Família é família, é a base de toda a sociedade. Bem, então olha só, é preciso a gente atentar que esse é um mandado, né, uma ordem que não veio de homem, mas ela é antes de tudo uma ordem de Deus, né, que pede aos pais que eles possam orientar seus filhos, conversar. Então não tenha vergonha de pegar seu filho, abraçar, colocar no colo, seja diálogo franco com ele, não tenha vergonha, porque se você não fizer isso, outro lá fora vai fazer, tá? Outro vai adotar ele, outro vai tirar a dúvida que ele tem, tá? Ele pode perguntar algo para você, então pense, se não souber, peça ajuda, mas não tenha vergonha, tá? Aprenda, pode ter um diálogo franco com seu filho, porque esse é um dever nosso enquanto pai, enquanto mãe, tá? É verdade que a sociedade moderna, muitas mães têm que sair para trabalhar, tem muitas até que é chefe da casa, da família, mas tem que ter espaço. A família tem que ter espaço. Esse espaço tem que ser planejado aí, tá? Tem que ter esse espaço. Temos que começar a pensar, quem não está fazendo, fazer isso. Pode avançar. Educar a criança no caminho em que deve andar, e até envelhecer não desviará dele. Se você fizer o certo, você não vai ter depois de que fala assim, olha, às vezes os filhos tomam o caminho errado e o pai e a mãe falam, onde foi que eu errei? Meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu fiz tudo certo e ele pendeu por esse caminho. Se você fez o que é certo, depois você não vai ter aquele peso na consciência, né? Fala assim, não, eu fiz o que eu pude, eu fiz tudo aquilo que eu aprendi, que estava ao meu alcance. Então, se ele se desviou para outro caminho, a culpa não é minha. Você estará com a sua consciência tranquila. Mas se não fizer, depois vai ter que pagar um preço. E tem muitos pais pagando preço, tá? Porque não fez aquilo que lhe era de dever, que lhe cumpria fazer. Pode passar, fica à vontade. Então, vamos ensinar essas crianças a cumprir com a parte que nos corresponde. Vamos assistir um vídeo aqui rapidinho. Esse vídeo ele fala sobre o estado atual da família, a realidade das famílias. Dá 2 toques aí que ele vai. 2 toques na cá. Bota o cursor na tela.